Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai dar continuidade àquela primeira aula de cirurgia de dentes inclusos que foi transmitida aqui, né, e está gravada no dia 7 de abril. Então, essa é a segunda parte, por isso é importante que quem não tenha assistido a primeira parte, acesse e assista primeiro, porque tem alguns conceitos lá na aula do dia 7 de abril que a gente hoje não vai repetir, ok? Bom, vamos começar. Outro recado que eu quero deixar para vocês é que essa aula ela faz parte de um curso maior, que é um curso de 15 horas, um curso de extensão da UFG, que está cadastrado na PROEC, e que geralmente a gente faz também a divulgação através desse Instagram, que é o Instagram da Liga Acadêmica de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial da UFG. Então, se você ainda não segue o Instagram da Liga Acadêmica, é bem interessante, a gente sempre está divulgando os cursos lá. E hoje ficou para a gente falar do tratamento cirúrgico dos caninos, premolares incisivos e também de dentes supranumerários, né? A gente vai comentar um pouco da diferença da classificação em relação à classificação dos terceiros molares inclusos, que é o que eu comentei na primeira parte. Aqui a gente também tem a classificação assim como pré-alveolar, quando ele está na vestibular, vestibular em relação aos demais dentes que estão na arcada, né? Ou ele pode estar transalveolar, que ou a coroa vai estar na palatina e a raiz na vestibular, ou vice-versa. Retroalveolar é quando esse dente incluso está palatino em relação às raízes dos dentes erupcionados, e ele também pode estar horizontal, vertical ou inclinado, né, para mesial, para distal. É uma forma da gente classificar. Então, esse caso, por exemplo, é um caso de um incisivo central, que ele está praticamente invertido. A gente pode usar essa denominação também invertida, né? E aqui a gente consegue perceber que na radiografia panorâmica não dá para analisar se esse dente está com a coroa voltada para vestibular ou para palatina. Aqui na radiografia oclusal também não é possível. Mas na teleradiografia de perfil que ele fez para o planejamento ortodôntico, eu consigo observar que a coroa, principalmente o terço incisal, está voltado para cima, né? E mais próximo a vestibular do que a própria raiz desse dente, direcionado para vestibular. Então, um método que a gente pode utilizar, um método simples e de fácil acesso, né, nos consultórios odontológicos, é a radiografia periapical. A gente precisa fazer uma técnica de localização radiográfica ou de localização topográfica que se chama técnica de Clark, né? Vamos relembrar lá da graduação. Quando o objeto está mais vestibular do que o outro objeto palatino, numa radiografia ortorradial, que é aquela que fica perpendicular à incidência do raio-x, fica perpendicular ao filme, eu vou ter aqui a sobreposição no filme das imagens, vestibular e palatino. Porém, quando esse cabeçote se movimenta em direção mesial, ele vai provocar uma diferenciação das imagens e elas deixam de estar sobrepostas no filme, de forma que o objeto palatino ele se movimenta menos, porque ele está mais próximo do filme. E o objeto por vestibular se movimenta mais. E aqui no caso ele é projetado numa direção contrária ao movimento do cabeçote, ou seja, se o cabeçote estava na posição ortorradial e ele foi no sentido mesial, foi deslocado no sentido mesial, o objeto por vestibular vai se deslocar no sentido distal. E a mesma coisa acontece se eu deslocar o cabeçote no sentido distal, né? Quer dizer, acontece o inverso. O cabeçote foi para distal e o movimento do objeto por vestibular é no sentido mesial. E aí eles se diferenciam no filme e dá para a gente diagnosticar qual deles está por vestibular. Então, numa situação prática, que é aquele caso que eu demonstrei, a gente precisa interpretar se essa coroa está vestibular em relação ao ápice da raiz do dente 21. A gente já sabe que está por vestibular, porque é aquele caso que a gente mostrou na teleradiografia. Mas se eu não tivesse uma teleradiografia no consultório onde eu atendo e nem uma tomografia, naquele momento o paciente também não tem acesso, né?
à técnica de tomografia, então eu posso me lembrar aqui da radiografia pela técnica de Clark. Veja que quando eu faço uma radiografia ortorradial, eu não consigo definir se essa ponta do terço incisal da coroa está vestibular ou palatina em relação à raiz do 21, porque elas ficaram sobrepostas. Mas se eu faço uma radiografia disto-radial, quer dizer, eu movimentei o aparelho cabeçote no sentido distal, a coroa se movimentou mais do que a raiz. A raiz do dente ficou parada praticamente na posição, olha só. A raiz do 11 está praticamente na mesma posição. E a coroa se movimentou, então ela está por vestibular. Tanto que quando o cabeçote foi para distal, a coroa se projetou mais ainda no sentido mesial, né? Na direção do dente 21. Então eu confirmo aqui o meu diagnóstico de que essa coroa está por vestibular. E aí, considerando técnica cirúrgica, a gente usa a mesma técnica para todo o dente incluso, né? Eu preciso fazer uma incisão, depois o descolamento é o retalho mucoperiosteal, é um retalho total, e aí a gente faz ostectomia. Essa ostectomia ela pode ser feita com cinzel na maxila, né? Na mandíbula, geralmente a gente precisa de um instrumento rotatório, e eu depois vou fazer odontosecção, se eu precisar provocar uma fratura da coroa em múltiplos fragmentos, quando ele está muito impactado, ou em 2 fragmentos. A exodontia, a limpeza do alvéolo, envolve o uso de lima, porque eu tenho que tirar o tecido ósseo que vai necrosar por contato com o instrumento rotatório, né? Apesar que esse instrumento rotatório sempre é utilizado com bastante irrigação, e depois a sutura. Então, naquele caso que a gente viu a radiografia, essa é a situação clínica do paciente, um retalho mucoperiosteal, e aqui a gente começa, depois que descolou o periósteo, já começa a ver o folículo com parte do dente, e aí eu preciso fazer a ostectomia com instrumento rotatório ou broca, peça reta ou alta rotação, né? Ou geralmente na maxila a gente faz facilmente com cinzel. E aí aqui está planejada a remoção do terço médio incisal, porque esse dente está impactado na espinha nasal anterior, para depois a gente remover a outra parte da coroa junto com a raiz ou até dividir. Então depende da luxação. Se eu conseguir luxar para tirar esse fragmento junto com a raiz, vai ser uma peça só. Mas se eu não consigo criar a curvatura, né? Porque esse dente está indo em direção à espinha nasal anterior. Talvez quando eu começo o deslocamento da raiz, ele vai se tornar impactado de novo, que foi o caso, e a gente precisou dividir em 2 partes, removendo todo o dente. A gente faz aqui o tratamento da loja, né, do alvéolo, e aí irrigação e sutura. Então aqui a gente tem o dente dividido em 3 partes. É um dente que não era possível ser posicionado ortodonticamente, né? Por causa da dilaceração em 90 graus. E no pós-operatório, eu preciso atuar com analgésicos, controle de hemostasia, né? O paciente é orientado a usar uma gaze, apertando aquele lugar. Dieta, uma dieta pastosa para evitar mastigação e estourar os pontos. Controle da dor e edema e higiene bucal. Então, no pós-operatório, dos dentes inclusos que não tiveram contato com a cavidade bucal e que não tiveram nenhum histórico de pericoronarite, eles não têm contaminação, eu tenho que entender que eu devo manter aquela região da mesma forma, sem contaminação. Então, eu tenho que ter bastante cuidado no controle de infecção da minha cirurgia para evitar a necessidade de antibióticos para tratamento de infecção no pós-operatório, né? Então, se eu tomei todos os cuidados no pré-operatório, eu não vou precisar de antibiótico no pós-operatório de um dente totalmente incluso. Aqui é um pouco diferente, porque já tem uma certa inflamação, então se tiver infecção, aí eu tenho que tratar com antibiótico. Então a gente tem que pensar no uso racional dos antibióticos. Mas esse é um caso de uma paciente que usou prótese total por vários anos e depois entendeu que estava tendo erupção de dentes, que ela já tinha tirado todos e não estava entendendo por que estava nascendo mais dentes. Na verdade, eram os caninos inclusos, que ela usou a prótese até acontecer o rebordo, a perda de todo o rebordo alveolar, até que esses dentes apareceram na cavidade bucal e ela precisou retirar, porque já causava dor por desgaste e exposição de dentina, né? Então, também uma situação que a gente vai ter que remover esses caninos
e aí depois o tratamento da loja com irrigação, curetagem e sutura, ok? Então, quando eu não tenho necessidade de odontosecção, quando eles não estão impactados, eu posso simplesmente luxar e o fórceps vai me ajudar também numa situação como aquela depois que o dente já está luxado. Né? Com fórceps, inicialmente é impossível, eu preciso luxar ele primeiro com a alavanca ou extrator, né? Usando uma técnica de eixo e roda, técnica de alavanca mesmo, né? E quando ele está impactado, como nesse caso aqui, a direção de remoção dele é na mesma direção da raiz do incisivo, então eu vou ter que dividir, muitas vezes a gente vai ter que dividir em duas partes para conseguir criar um espaço onde essa raiz vai ser jogada depois, que é um caso como esse, olha. Então eu tenho caninos inclusos que estão no palato, e aí o acesso na região palatina não tem incisão relaxante, geralmente é um acesso que é intrasulcular, a gente faz essa incisão contornando todas as papilas, e o descolamento mucoperiosteal, que nesse caso, como é bilateral, envolveu também o descolamento do nervo incisivo, tá? Que é o nervo que passa aqui pelo forame nasopalatino. E aí, a ostectomia expondo a face palatina desse canino, o canino teve que ser dividido, a gente remove a coroa e depois provoca a luxação da raiz, e aí então a gente parte para o outro lado, o lado direito também um pouco de ostectomia, odontosecção para remoção da coroa, e depois que a gente removeu a coroa, a gente pode até aumentar aqui um pouco a canaleta ao redor desse dente, sem desgastar muito lateralmente, ok? Essa canaleta ela pode ser mais profunda do que larga. Então, se ela for muito larga, da mesma forma que em terceiros molares, quando eu for utilizar a alavanca no sentido eixo e roda, essa alavanca vai ficar frouxa, né, solta dentro da canaleta. Então eu não posso alargar muito essa canaleta. E a profundidade não pode romper a cortical do assoalho da fossa nasal, ok? Tenho que tomar cuidado de não desgastar muito o osso aqui nas proximidades dos dentes vizinhos, e aí depois eu consigo deslocar essa raiz à medida que eu vou fazendo movimentos. Outro caso de dentes inclusos, no caso caninos, bilateralmente, a paciente tinha falha nessas próteses fixas e recidiva de cárie por palatina, precisava instalar implantes, e para instalar implantes precisa remover os caninos, e o acesso é o mesmo, né? É um acesso intrasulcular. Nos livros aí mais antigos a gente encontra infestão da abóbada palatina, né? Tem esse nome também e pode ser cobrado aí em alguma situação de concurso, de prova. Mas é uma incisão intrasulcular, né? Que não tem relaxantes. Se eu precisar, eu vou estendendo ela aqui um pouco mais, e se eu precisar descolar o nervo, a artéria e veia, né? O feixe vasculonervoso do canal incisivo aqui, do forame nasopalatino, eu descolo, e geralmente o paciente não tem a mesma queixa que tem em relação à lesão do nervo mentual, tá bom? Nessa região não é muito preocupante a gente provocar o descolamento desse nervo. E aí depois eu tento luxar esse dente, se não for possível remover, eu vou ter que dividir. Essa divisão, gente, da mesma forma que em terceiros molares, a gente faz o esmalte dentina, cai na polpa, né, e atravessa a dentina vestibular. Porém, eu não atravesso o esmalte por vestibular, ok? Para proteger a raiz dos dentes aqui vizinhos. Então, eu provoco a fratura desse dente, termino a fratura dele com a alavanca, não com a broca, e aí depois eu vou remover a raiz e tratar essa região, lavando, lembrando de lavar também por baixo do periósteo, né? Para não ter depois o risco de um abscesso subperiosteal por resíduo de dente, de osso. Também posso precisar fazer uma odontosecção em formato de T, olha só. Às vezes a gente faz esse T, ou se for na mandíbula a gente faz um T invertido, que é o que aconteceu no caso desses premolares, né, de um dos lados. Então eu tenho aqui o 35 e o 45 inclusos, e o tratamento ortodôntico não é possível abrir espaço, é melhor remover esses dentes, né, para manter a oclusão do paciente mais fácil de ser finalizado. E então a gente faz uma janelinha aqui na lingual, depois de um descolamento mucoperiosteal sem relaxante. Da mesma forma, na lingual a gente vai aumentando a incisão intrasulcular, descolando papilas e não faz relaxante.
e aqui o dente foi dividido, né, uma parte da coroa dele mais ou menos no terço médio. Para remover essa coroa, a gente vai ter que dividir ela em T, então foi feita uma odontosecção aqui horizontal e depois uma odontosecção vertical, provocando esse T invertido para remover em fragmentos, e depois a gente removeu a raiz. Do outro lado, foi possível luxar o dente, porque ele não estava tão impactado assim, embaixo do molar e do 34, né? Daí a gente conseguiu fazer um giro lingual e o 35 conseguiu ser removido por inteiro. Aqui outra situação também de um dente que não é possível ser aproveitado na arcada, e aí a gente tem um acesso vestibular, né, que foi confirmado com radiografias inicialmente, a gente não está projetando elas aqui hoje, mas eu tenho a mesma situação, uma incisão mucoperiosteal, e aqui o cuidado que a gente tem que ter é de não descolar essa área entre os dois premolares, porque por aqui eu vou ter a emergência do nervo mentual. O nervo mentual, ele passa por aqui pelo forame mentual nessa região entre os premolares, né? Eu posso localizar ele com a radiografia, mas durante a cirurgia, o ideal é que a gente não descole essa região para evitar uma parestesia temporária. Também um cuidado aqui de manter o afastador mais distal, né, orientar, auxiliar, que não coloque esse afastador aqui em cima do nervo mentual. E aqui também a odontosecção em forma de T, para a gente dividir essa coroa em duas partes e diminuir a quantidade de osso lateral que a gente remove. Porque quanto mais osso lateral a ser removido, maior o risco de lesar a raiz dos dentes vizinhos. Por isso que a gente divide o dente em forma de T, né, para fazer uma janelinha menor. E depois eu posso deslocar esse dente facilmente. Principalmente dentes que não tiveram a raiz completamente formada, como esses, né, que a gente está vendo. Nesse caso aqui, é um paciente também jovem, olha só, terceiros molares ainda que não tem a formação completa da raiz, e ele tem um dente envolvido com a área radiopaca, difusa, né, que precisa de exame histopatológico, então a gente decidiu remover o dente também. Daí, para a remoção desse dente, quando a gente dividiu a coroa, a raiz tocava nessa região depois de luxada, mas não saía. Então a gente acabou tendo que dividir a raiz também em mais uma parte, e quando a gente dividiu, o pedaço do ápice caiu lá para dentro, não tinha como ter acesso mais, daí foi possível remover, porque ele já estava luxado, a gente parafusou uma lima tipo Kerr, número 80, dentro desse canal, para terminar de tirar o ápice que estava caído lá para dentro. Aqui uma outra situação, né, um paciente que é classe 3, com mordida cruzada anterior, e a família decidiu, junto com o ortodontista, provocar uma compensação dentária para evitar a cirurgia ortognática. Então o perfil aceitava a compensação, né, e o paciente não tem espaço para os dois premolares, já que para fazer a compensação esses dentes incisivos inferiores vão ter que ser distalizados e os dentes incisivos superiores precisam ser vestibularizados para descruzar a mordida. Então, o ortodontista pediu a remoção dos premolares e a gente vai remover também o 5, né? O 35 e o 45 de cada lado. A anestesia é uma anestesia terminal infiltrativa nessa região, que acaba virando um bloqueio do nervo mentual, né? E eu preciso também anestesiar um pouco por lingual, uma terminal infiltrativa. Começamos a remoção do dente com a remoção da coroa do dente descido, um descolamento simples, e aí uma incisão em formato de L, né, intrasulcular aqui no rebordo e uma relaxante para provocar aqui um retalho total triangular. Esse retalho descolado, a gente precisa remover o tecido ósseo sobre a coroa do dente, e aí a mesma sequência, né? Se eu fizer cada uma dessas sequências com muito cuidado, eu não vou perder muito tempo na cirurgia de refazer a sequência. Ou seja, é importante que a minha incisão intrasulcular seja bem feita, que a minha incisão do retalho no sentido oblíquo, né, em direção à base, tem que ser divergente e tem que ser de retalho total, porque senão eu perco tempo repetindo esse processo. Né? Quando eu faço aqui a odontosecção, eu tenho que dividir essa coroa até chegar perto do esmalte da lingual, do esmalte da mesial e do esmalte da distal. Não vou atravessar o esmalte no sentido mesial, distal e lingual.
e fraturo esse dente da forma que eu gostaria, porque se eu fraturar errado, porque eu fiz uma ostectomia e uma odontosecção muito limitada, daí eu vou perdendo tempo na cirurgia. Então é importante cuidar bem de cada passo para dar certo aquele passo e passar para o próximo passo com objetividade, né? Então aqui dividindo a coroa, aí a gente também remove essa coroa e depois da coroa removida, olha só, a alavanca tipo Selden provocando a fratura, né? A coroa sendo removida então com a ajuda da pinça hemostática, e como é um dente que não terminou a formação reticular, não teve contato oclusal, ele não tem um ligamento periodontal bem formado. Se eu praticamente descolo o folículo pericoronário e puxo esse folículo pericoronário com a hemostática, a raiz veio junto, olha só. Não teve tanta dificuldade assim para remover essa raiz, porque o paciente é muito jovem, né? Então eu tenho um espaço pericoronário, espaço perirradicular muito amplo ainda. A cureta removendo o tecido mole que ficou ali, ainda dentro do alvéolo, eu tenho que preencher esse alvéolo com sangue, e aí eu faço a sutura passando a agulha primeiro no retalho, né, na parte móvel, e depois na parte fixa. O primeiro ponto é nesse ângulo do retalho, depois eu faço um outro ponto ali, uma sutura simples na papila, na distal do 45, e então depois eu faço suturas aqui na minha relaxante. Essas são as últimas suturas. Do outro lado, a anestesia também, uma incisão com a divergência em direção à base. Essa incisão também permite um descolamento mucoperiosteal. O descolamento é iniciado com o descolador tipo Molt, né? Com esse lado menorzinho. Esse lado menorzinho a gente usa para descolar as papilas, e depois que eu descolo as papilas, aí eu posso trocar o lado do descolador e usar esse lado mais largo para terminar o descolamento mucoperiosteal. Vejam que todo o periósteo foi descolado junto com o retalho, né? O periósteo está aqui, aderido ao tecido conjuntivo. Eu não posso deixar periósteo aderido no tecido ósseo, porque ele vai ficar sangrando, me atrapalhando a enxergar, e ainda vou ter um pós-operatório muito pior no reparo dessa região, né? Com mais dor, mais inchaço e risco até de necrose do meu retalho, dependendo do tanto que eu dilacerar o periósteo. Então, cuidado nesse momento do descolamento. E muito cuidado aqui entre os premolares, a gente já vê aqui uma curvatura do tecido ósseo, né? Uma região onde acontece a emergência da artéria mentual. E aqui também é por aqui que passa o nervo mentual para se juntar com o nervo incisivo, né? Ele vem aqui da região do lábio e se junta com o nervo incisivo que vem aqui do ápice dos incisivos para formar o nervo alveolar inferior dentro da mandíbula. Então aqui eu não posso ter eu tenho que ter a preocupação de não descolar essa região, diferente daquela situação lá do nervo nasopalatino, que não há problema em descolar. Vejam o cuidado de afastamento, né? Esse afastador não está sendo enfiado lá na região do fundo do retalho, ele está só apoiado aqui no tecido ósseo, jamais apoiar o afastador no tecido mole, e aí eu faço a ostectomia, a odontosecção, a fratura da coroa, a remoção dessa coroa com a pinça hemostática, e notem que com a cureta a gente vai fazer o descolamento do tecido pericoronário, né, do folículo pericoronário. Depois desse descolamento completo do folículo pericoronário e um pouquinho de luxação com a própria cureta, eu vou puxar esse folículo pericoronário e a raiz está saindo junto, olha só. A raiz saindo junto porque ele não teve término na formação apical, né, não tem dilaceração, não teve formação do ligamento periodontal ainda. Daí a remoção de algum tecido que tenha ficado dentro do alvéolo. É interessante eu aprender a trabalhar com a mão esquerda usando a pinça Dietrich ou uma pinça DeBake, né? E esse retalho é reposicionado para eu fazer a primeira sutura ali na mesial, no ângulo do retalho. Terminei essa primeira sutura, né? A agulha passa primeiro na parte móvel, né? No retalho que está móvel, depois na parte fixa. E aí eu posicionei o meu retalho, agora eu posso fazer a sutura na papila distal do canino e depois a sutura do molar
na mesial do molar e então as suturas aqui na incisão que tem efeito relaxante. Eu terminei a cirurgia. Agora o ortodontista consegue distalizar o canino, né, um pouquinho, assim que o premolar terminar a erupção, o número 4 dos dois lados, e ele vai vestibularizar os incisivos, corrigindo aquela mordida cruzada. Aqui uma situação em que o dente não foi, aliás, é um incisivo central, né, que está praticamente transalveolar, então é muito difícil posicionar um dente assim na cavidade bucal, né? Daí a opção foi pela remoção. É um paciente também que estava com um desenvolvimento de aumento do folículo pericoronário, e quando você vai enxergando esse alargamento do folículo pericoronário, você tem que retirar o dente, porque pode estar iniciando a formação de um dente, de um cisto dentígero. Então, o próprio cinzel removendo o tecido ósseo, a exposição do incisivo central, né? Nesse caso, é um paciente que não tem acesso a tratamento ortodôntico, né? E desenvolvendo um cisto, foi melhor a gente provocar a retirada do dente. Aqui um paciente em tratamento ortodôntico, onde se percebeu a formação de um dente supranumerário. Esse dente supranumerário está invertido, né? Ele está com a coroa voltada para cima e o ápice voltado para baixo. Geralmente esses dentes eles estão principalmente no palato, né? Mas sempre a gente vai ter que fazer aquela confirmação. E agora a incisão intrasulcular, ostectomia e remoção do dente. Algumas situações a gente também vai poder aproveitar o dente incluso, né? Não é sempre que a gente tem que retirar um dente incluso. Muitas vezes a gente pode, inclusive, preservar o dente incluso. Foi o que eu comentei na primeira parte da aula no dia 7 de abril, né? Na parte 1. Se eu tenho um paciente com mais de 30 anos, que ele não teve nenhum sinal, sintoma de desenvolvimento, de alargamento do folículo pericoronário, ele pode fazer uma radiografia anualmente e acompanhar. Agora, se esse dente tem contato com o dente vizinho, risco de reabsorção da raiz ou formação de uma bolsa periodontal e ele corre risco de perder o dente vizinho, aí eu tenho que tirar esse dente incluso, né? Mas eu também posso aproveitar dentes inclusos, fazendo uma descompressão daquele cisto, no caso do cisto dentígero, né? Ou removendo a impacção, pode ser, por exemplo, um supranumerário que está impactando a erupção de incisivos centrais, ou eu posso ter que remover dentes impactados, remover odontomas que estão impactando dentes inclusos. Existem possibilidades que a gente vai conversar com vocês, inclusive, associadas ao tratamento ortodôntico. Então, essa é uma situação de um diagnóstico de queratocisto. Esse diagnóstico foi confirmado no pós-operatório, mas é um terceiro molar que está sendo deslocado para dentro do seio maxilar pela patologia, né? E aí a gente não tem por que aproveitar esse terceiro molar, né? Se fosse um outro dente, a gente faria, por exemplo, uma descompressão se ele estivesse aqui mais próximo. Mas é um dente que já é um terceiro molar deslocado lá para o assoalho da cavidade orbitária, né? Então ele precisa mesmo ser removido. Ele não pode formar raiz lá na cavidade orbitária, quer dizer, em direção à cavidade orbitária, ele não formaria, provavelmente formaria dentro da lesão, mas é uma lesão que está em expansão. Então, um acesso de Cauda-Euluk, a remoção do dente junto com todo o tecido patológico, que se confirmou depois ser um queratocisto. Mas um cisto dentígero, dependendo do dente que ele está acometendo, a gente pode sim aproveitar. Então, nesse caso, eram segundos molares que estavam apresentando espessamento do folículo pericoronário dos dois lados, e esse espessamento já tinha alterações compatíveis com cisto dentígero. O tratamento aqui foi cunha distal dos dois lados, expondo o segundo molar, tá? E o segundo molar, o cisto dentígero exposto, permite a erupção daquele dente, e aí eu não tenho mais recidiva de um cisto dentígero. Eu posso também ter um odontoma composto, atrapalhando a erupção, nesse caso, de um dente incluso. E aí, aqui, na verdade, o dente estava já semi-erupcionado, né, deslocado, ectópico no sentido vestibular, e o ortodontista precisava que fosse removida a totalidade, né, dos odontomas, para que ele conseguisse levar esse canino no sentido lingual.
Então a gente faz um acesso também mucoperiosteal e vai removendo todos os dentículos ali de dentro, até ter certeza que eu posso curetar essa loja e não tenho mais nenhum tecido mole ou tecido duro lá dentro da loja, né? Então eu faço também uma radiografia transoperatória para confirmar, porque como são muitos, algumas vezes a gente tira 30, 40 dentículos desses dentro daquele alvéolo, ok? Esse aqui até que não tinha tantos assim, mas atrapalhava o posicionamento do canino. Aqui uma outra situação, né? Também, olha só, de um dente incluso, e aí foi observado que havia dentículos atrapalhando a erupção. Olha a quantidade. Aqui já tinha uma quantidade bem maior, né? Então, nesses casos, é importante a gente ter uma radiografia transcirúrgica para confirmar, tá bom? E esse paciente, ele também passou pelo procedimento, no mesmo momento da remoção dos odontomas, ele passou pelo procedimento de colagem de um acessório ortodôntico, que a gente já deixa amarrado a um fio de aço, para o ortodontista provocar o tracionamento e aproveitamento desse dente incluso na arcada. Então, era o canino, né? E ele está sendo aqui agora tracionado para a posição, e o ortodontista vai acompanhando a evolução, a migração desse dente no sentido superior, em direção à cavidade bucal, com radiografias periapicais, para ter certeza que aquele acessório ortodôntico não se soltou, senão pode acontecer do acessório ortodôntico aparecer na cavidade bucal sem o dente, né? E aí perdeu-se muito tempo pensando que o dente estava junto. Aqui um odontoma complexo, então a diferença é que o odontoma complexo, ao invés de vários dentículos, ele forma uma massa completa, onde no corte histológico eu tenho esmalte, dentina e polpa, todos misturados, né, sem uma organização. Aqueles dentículos, eles têm o esmalte, a dentina e a polpa, como se fossem dentinhos mesmo. Aqui está tudo misturado, a gente perde, não dá para observar, né, o primeiro molar desse lado, o 46, desapareceu, o 47 está aqui deslocado no sentido apical, próximo à base da mandíbula. Então vejam que esse paciente não tem osso nessa região, né, de ângulo e parte do corpo da mandíbula. Ele praticamente só tem lesão. Ele tem a cortical lingual, um pouquinho da cortical da base da mandíbula e a cortical vestibular. A gente tem que tomar muito cuidado para não remover osso demais e provocar uma fratura da mandíbula, criando força para a remoção desse odontoma. Então a gente divide o odontoma em várias partes para que isso diminua, para diminuir esse risco, né? E aqui o odontoma completamente removido e o dente está lá na base da mandíbula, a gente vai aguardar a erupção desse dente, porque como ele não tem raiz, eu não posso colar um acessório ortodôntico e puxar esse dente, senão ele vai cair no vazio, né? Eu posso ter que fazer um procedimento depois de 1 ano ou 2, se ele não subir, mas ele está subindo, olha só, ele já formou o terço cervical da raiz, já está mais próximo da erupção. Aqui um outro acompanhamento desse mesmo paciente, quando ele já era um dente semi-incluso, com a formação da raiz, inclusive, mais rápida, né, do que o 37. E esse dente vai ser posicionado praticamente na região do 46, né, o 47 vai acabar chegando na posição do 46, e o ortodontista tem que verticalizar essa raiz para permitir, com o crescimento do paciente, a erupção do 48 no lugar do 47. Uma situação menos comum, né, no nosso tratamento odontológico, mas também pode ser realizado, é o transplante. A gente não faz hoje em dia muitos transplantes porque eu tenho o sucesso muito menor do que dos implantes. Eu posso ter 70%, 80% talvez, né, no caso de transplante, enquanto 96%, 98% de sucesso com implantes. Então é difícil você fazer uma proposta dessas no consultório particular. Mas do ponto de vista social, no serviço público, é interessante a gente pensar em transplante de terceiros molares para a região dos primeiros molares, de pacientes que não terminaram a formação radicular dos terceiros molares. E existe na literatura, né, tem um livro famoso do professor Andreassi, onde ele mostra transplantes de premolares para a região de incisivos, onde pacientes perderam incisivos centrais e se transplantou premolares ainda inclusos para a região dos incisivos. Hoje a gente não pensa mais
nesse tipo de situação, né? Também eu divido o transplante em imediato, quando ele é feito no mesmo dia da remoção do terceiro molar, ou mediato, que é uma situação onde eu tenho um primeiro molar com infecção aguda, e aí eu prefiro tirar o primeiro molar, curetar aquela infecção e aguardar 15 dias para fazer o transplante do terceiro molar. A raiz tem que ter no máximo 2/3 de formação, né? A raiz do terceiro molar, e a gente elege a contenção não rígida, uma sutura ou fixação com fio de nylon, da mesma forma que você faz para avulsões. Então aqui é uma situação de transplante imediato, né? O dente primeiro molar já tinha sido removido e a gente faz um retalho para acesso ao terceiro molar. Esse terceiro molar tem que ser removido com cuidado e sem contato com a papila de formação da raiz, e ele é posicionado na região do primeiro molar. Algumas vezes a gente precisa fazer algum preparo no leito receptor, né, no alvéolo onde foi removido o primeiro molar, e aí a gente faz esse preparo medindo o tamanho do terceiro molar e medindo o alvéolo para saber se eu preciso tirar tecido ósseo, mas sempre isso piora o meu prognóstico, né? Se eu precisar tirar esmalte na mesial e na distal, é melhor que eu faça isso antes da remoção do terceiro molar. Então a gente já desgasta aqui 1 milímetro de cada lado, se for necessário, tá? Geralmente esses dentes têm que ser posicionados em infraoclusão e depois eu preciso fazer algum preparo com resina ou com restauração indireta, né, para acertar a oclusão, ok? Aqui uma outra situação, olha, a perda do segundo molar, porque teve uma cárie que já envolvia o assoalho da cavidade pulpar, né, da câmara pulpar. Então esse segundo molar foi removido, houve uma fratura durante a remoção, porque ele já estava bem frágil, e aí depois foi feito o transplante do terceiro molar para a posição do segundo molar. Então a gente confirmou com a radiografia que ele estava completamente removido, né, que não tinha ficado fragmento, nada, e aí removeu o terceiro molar e posicionou na região do segundo molar, veio junto o folículo, inclusive, né, e a papila não pode ser tocada, não pode ser traumatizada lá na ponta da raiz, tá? Esse dente tem que ser colocado dentro do alvéolo sem força para baixo, né? Porque senão eu vou dilacerar, machucar aquela papila, e aqui depois de uns 15 dias o dente ainda vai ter que chegar na posição de oclusão, né? E a gente espera que aconteça a formação, mas como eu disse para vocês, essa formação radicular ela pode não acontecer, provocando insucesso e perda desse dente. Ou pode acontecer uma necrose e a necessidade de tratamento endodôntico. Esse é um caso que a gente conseguiu acompanhar a formação radicular. Então, vejam aqui a perda do primeiro molar. Eu tenho um terceiro molar que não teve ainda a formação dos 2/3 da raiz, né? Então, é um paciente candidato ao transplante e é um paciente aqui da faculdade, né? Geralmente são pacientes carentes de tratamento pelo SUS. Então a gente removeu o primeiro molar, tem que ter o consentimento da família, né, o entendimento de que pode existir risco de perda, e o terceiro molar foi posicionado na região do primeiro molar. E a gente acompanhando aqui, olha, na radiografia, uma radiografia com 15 dias, uma radiografia com 5 meses, né, tá formando a raiz. E esse dente aqui, ele pode também anquilosar, tá bom? Às vezes forma a raiz e tem uma pequena anquilose, pode acontecer dele ficar em infraoclusão, como eu disse, algum procedimento restaurador pode ser útil. Outra situação de aproveitamento de dentes inclusos é quando a gente não precisa, às vezes, nem da colagem do acessório ortodôntico. A gente consegue, removendo parte do tecido mole, fibromucosa que está sobre a raiz desse dente, né? Ele termina uma erupção espontânea. Então, o ideal é remoção de 1/3 a 2/3 da coroa. Esse termo se chama ulectomia. É uma gengivectomia, mas a gente vê lá no TSUS, né, nas tabelas de convênio, o termo ulectomia. É a remoção da gengiva expondo 1/3, 2/3 da raiz desse dente, né? Então, vamos passar aqui o próximo slide. A gente tem uma situação de caninos que estão ainda inclusos num paciente que já tinha idade para erupção, né? Então, vejam que o 23 já é possível colar
o aparelho, mas o 13 ainda não. Eu tenho que analisar se eu tenho uma faixa de gengiva queratinizada muito boa, porque eu só posso retirar gengiva se eu mantiver também gengiva no colo do dente que vai ser erupcionado, né? Eu não posso tirar toda a gengiva, toda a mucosa queratinizada, e o dente vai ter mucosa alveolar na vestibular, com retração gengival e um defeito estético. Então esse é o cuidado que a gente tem que ter, mas agora eu já tenho, olha, a cúspide exposta, e aí o ortodontista pode colar o aparelho e começar o tracionamento desse dente para a posição. Então, um aproveitamento de um dente incluso que estava vertical e não muito alto, né? Quando eu tenho uma situação de um dente muito alto, eu preciso colar acessório ortodôntico. Aqui, por exemplo, nesse molar, a gente também não precisou colar acessório ortodôntico porque ele já estava quase que erupcionado. Então, nessas situações, a gente pode fazer uma cunha distal, e aí com essa cunha distal acontece a exposição do segundo molar, e isso vai ser o suficiente para depois o dente terminar a erupção. Geralmente isso acontece, esse atraso de erupção acontece quando o paciente tem uma fibromucosa muito densa na região de erupção daquele dente que está incluso, ok? Então aí agora eu já tenho o segundo molar sendo posicionado, né? Aqui outra situação de segundo molar que estava revestido por fibromucosa e a gente fez essa incisão, uma cunha distal, removendo o tecido mole com exposição do dente, sempre tentando manter mucosa queratinizada, pelo menos uns 2 milímetros ao redor do dente que vai ser erupcionado. E para finalizar, a última situação que a gente tem é de tracionamento ortocirúrgico, que eu vou comentar um pouco mais, eu mostrei um caso para vocês, mas é quando a gente expõe cirurgicamente o dente retido e promove a fixação de um fio de amarrilho, né, aplicando uma leve força extrusiva. A gente tem alguns artigos que mostram isso, né, que existem alterações no trajeto de erupção de dentes inclusos e um germe dentário pode perder a força eruptiva, ficar atrasado em relação ao tempo de erupção, e aí o espaço pode se fechar, por exemplo. Isso é mais comum, né? Eu tenho mais dentes inclusos, os terceiros molares inclusos, em segundo lugar eu tenho caninos inclusos, mas com uma prevalência ainda importante. Teve um pouco de desconfiguração aqui dos slides quando a gente transferiu para a plataforma, mas eu vou comentar com vocês alguns fatores, olha só. Por exemplo, na dentadura permanente, né, um paciente que ainda tenha menos de 13 anos, mas que já esteja com a dentadura permanente. Se eu tenho o canino descido na arcada e esse paciente não removeu o canino, por exemplo, quando ele estava erupcionado por vestibular, porque às vezes isso acontece, né? Mas se ele não tem história de exodontia, considerando que a agenesia de caninos é muito rara, então eu praticamente posso confirmar o diagnóstico de que esse paciente tem um canino incluso, ok? Então, basicamente, pela história clínica do paciente, pelo exame físico. Lógico que a gente vai fazer radiografia, né? Mas quando a gente tem, por exemplo, na dentadura mista, uma inclinação exagerada dos incisivos e eu não consigo fazer palpação por vestibular da coroa do canino, né? Provavelmente esse canino está na região palatina, ok? Então é lógico que a gente tem que analisar o estado de formação da raiz, a morfologia dessa raiz, se existe risco de reabsorção ou se existe reabsorção de dentes vizinhos, e também se existem cistos e tumores envolvidos com aquele dente incluso. Caso eu não tenha contraindicações, então a gente vai fazer uma colagem e controlar a direção de tracionamento desse dente. É importante fazer um pouco de remoção de tecido ósseo para facilitar o início desse tracionamento. Então, o procedimento envolve antisepsia, asepsia, anestesia, uma incisão mucoperiosteal e o descolamento do retalho, né? Também a gente isola aquela região com gaze, e aí, para que eu não tenha sangue passando pela superfície vestibular ou oclusal ou palatina do dente que vai ser colado, porque eu tenho que fazer um ataque ácido, né? E esse condicionamento ácido ele é seguido de irrigação
de adesivo e de colagem do acessório ortodôntico. Então aqui a gente tem, por exemplo, uma desimpacção de um segundo molar que estava na distal, né, impactado no primeiro molar, onde a gente usou um acessório ortodôntico colado na disto-oclusal, né, na região oclusal do segundo molar, e ligado a um mini implante, né, um dispositivo de ancoragem temporário, um mini implante de titânio parafusado ali no ramo da mandíbula. Então, esse elástico em cadeia vai tracionar o dente e vai ajudar no posicionamento desse segundo molar, para que o paciente não perca o segundo molar, né? Então, foi feito aí, nesse caso, foi feita a remoção do terceiro molar e a instalação do dispositivo de ancoragem, chamado mini implante nesse caso. Aqui a gente tem a colagem de acessório em um incisivo central e um canino, que também já estavam atrasados em relação à erupção. A gente tem aqui a exposição da vestibular dos dois dentes, condicionamento ácido do canino, e é interessante esse caso, porque eu mostrei duas possibilidades de acessório ortodôntico. Olha só, aqui um botãozinho, né, que tem essa asa, esse botão já é levado até a superfície vestibular do dente com o fio amarrado, esse fio de amarrilho trançado, e aqui outro tipo de dispositivo, essa é uma tela, tem telinhas de aço, tem telinhas de titânio, então essa malha de aço ou de titânio, ela pode ser recortada do tamanho que te interessar, você pode ampliar no formato do dente, aumentar a área de adesão e diminuir o risco desse dispositivo se soltar. Além disso, ela é mais fininha, mais baixinha, né? E essa daqui vai ficar mais agarrada no periósteo durante o tracionamento. Então, a gente pode ter diferentes escolhas de acessórios ortodônticos, inclusive acessórios ortodônticos anatômicos específicos para cada dente, né? Esse aqui é um acessório bem reto, de superfície reta, né? Ele não é individualizado. E esse aqui a gente tem de premolares, de incisivos, tem especificamente para cada dente. Então, nesse canino, por exemplo, a gente pode promover o ataque ácido, depois tem que lavar bastante com soro fisiológico, não pode deixar ácido em contato com periósteo, com tecido mole, né? Nem com tecido ósseo, e depois do condicionamento, aqui foi colada aquela malha, né? Vejam que a gente tem resina que trespassa a porosidade, né? O reticulado da malha, e essa resina ela é polimerizada, então eu tenho um imbricamento muito maior e um risco menor de falha no procedimento de tracionamento, né? É interessante que a gente teste isso, tracionando um pouquinho. Eu não tenho como projetar os vídeos aqui para vocês, mas eu não posso deixar de testar e puxar esse fiozinho e perceber a movimentação da cabeça do paciente, tá? É melhor que isso se solte na minha mão durante a cirurgia do que daqui 2, 3 meses, depois que o retalho já está fechado, enquanto o ortodontista está fazendo o tracionamento, né? Então não vai rodar o vídeo, mas a gente vai ver um outro caso aqui de colagem de acessório. Notem que aqui eu tenho o dente descido, né? E aí o ortodontista percebeu a posição do dente está favorável para o tracionamento, ele não está tão inclinado assim, com a raiz não completamente formada, mas posicionado por palatino. E aí a colagem do botão palatino, depois do condicionamento ácido, e o ortodontista vai tracionando esse dente. Tá? Toda vez que o paciente vai ao ortodontista, ele troca a borrachinha, né, e vai puxando esse fio até que o dente vai se deslocando, mas o ortodontista já tem que ter o espaço suficiente entre os dentes para que esse dente não fique impactado, nem provoque reabsorção da raiz do incisivo lateral, por exemplo, né? E aqui a gente já tem o canino em posição depois de alguns meses de tracionamento. Uma outra situação, olha, é um premolar, esse está transalveolar. Então esse a gente tem que conversar com o paciente do alto risco de um procedimento cirúrgico que não vai ter sucesso, né? Então a família consentiu, né, a tentativa de tracionamento, apesar dele estar transalveolar. A gente tinha uma lesão grande aqui que se confirmou cisto dentígero depois do processamento das lâminas, né? E então a gente fez a colagem do dente também
pensando na hipótese de que se não fosse cisto dentígero, a gente teria que fazer um novo acesso, e se fosse uma lesão mais agressiva, a gente teria que fazer outra cirurgia para remover esse dente. Tá bom? Então, tudo isso com consentimento do paciente, da família, né? A tentativa de tracionamento desse premolar. Como era cisto dentígero, então seguiu o tratamento de tracionamento. A gente já vê um bom deslocamento da coroa em direção à crista do rebordo, e aí a gente tem agora o dente já em erupção, né? Um dente exposto na cavidade bucal, e o ortodontista tendo sucesso com o tratamento, e agora ele basta posicionar esse dente na arcada, né? Aqui outra situação, olha, a gente tem dentes supranumerários provocando a impacção de premolares que precisam ser aproveitados na arcada. Então vejam que nesse caso, o ortodontista vai tomar a decisão, né, considerando as medidas, a avaliação dos modelos, né, o tamanho da arcada superior e inferior, se ele precisa desses premolares, tá bom? Nesse caso precisaria, porque senão ia sobrar espaço. Então o ortodontista decidiu pelo tracionamento dos premolares inclusos, e aí a gente precisa fazer um acesso, localizar esse dente em relação ao dente incluso, né, na tomografia ou na radiografia periapical. Nesse caso ele estava mais alto e mais vestibular, a gente está vendo o condicionamento ácido, a colagem do acessório ortodôntico, e do outro lado a mesma coisa, o acesso cirúrgico com divisão do premolar incluso, né? O supranumerário foi dividido, foi removido, o acesso vestibular para a colagem do acessório ortodôntico no premolar, e aí a gente tem essa situação pré-operatória e essa situação pós-operatória. Agora o ortodontista vai tracionando, e esse lado esquerdo, chegou na cavidade primeiro, justamente porque o lado direito teve um insucesso na colagem do acessório ortodôntico. Esse acessório se soltou, e aí a gente teve que fazer um acesso novo, uma nova cirurgia, e colar de novo o acessório ortodôntico. Aqui a gente tem outra situação de supranumerários, agora atrapalhando a erupção de incisivos centrais superiores, né? São 2 supranumerários, a gente vai ter que fazer o acesso na crista, remoção dos supranumerários, uma relaxante de cada lado, exposição da coroa dos incisivos, a colagem do acessório ortodôntico, segue a mesma sequência, e agora o paciente já tem os dentes na arcada. Então vejam que é importante a tentativa, porque por mais que você não consiga confirmar 100%, né, garantir no seu contrato com o paciente a erupção desses dentes, vale a pena a tentativa, né? A gente tem alto índice de sucesso. Então aqui de novo caninos, né, e esses caninos estavam por vestibular, então a remoção dos dentes descidos foi feita pelo ortodontista, mas o canino não desceu, e aí ele pediu colagem do acessório ortodôntico. A gente está vendo a colagem do 13 e do 23, e vejam o tracionamento ortodôntico. Então, nessa situação, quando está mais alto, olha só, se eu remover esse tecido mole aqui, esse dente ficaria com nada de mucosa queratinizada na vestibular. Por isso que a gente devolve a mucosa em posição, e o ortodontista vai tracionar, e isso vai ser uma erupção mais fisiológica, né? E aí ele vai trocando essa borrachinha à medida que o dente vai se expondo. Com isso, a gente preserva a mucosa queratinizada, evitando depois um defeito periodontal, ok? Então aí a gente já tem o dente na arcada dos 2 lados, né? O paciente precisa ser estimulado a melhorar a higiene dele. Essa situação a gente vê em livros, né? A perfuração da coroa de dentes inclusos, com a marrilha através da perfuração desse dente. Isso a gente não faz mais. A gente tem ótimos materiais, excelentes materiais para colagem, para adesão dentária, né? E a gente pode recortar uma telinha e criar uma área de superfície bem maior de adesão, e o ortodontista pode provocar forças leves para conseguir a erupção desse dente. Mas também existia o laçamento. O laçamento era quando o cirurgião amarrava o dente pela cervical para provocar esse tracionamento, depois que ele teve mais de uma tentativa de colagem de acessório com insucesso. Então, só dizendo para vocês que existem essas situações descritas em livros e que a gente não faz mais isso, né? E o cuidado de, se você vai deixar exposto,
a coroa do dente, o ideal seria uma incisão com 2 relaxantes, por exemplo, e você pode dividir o retalho e deslocar essa mucosa um pouco mais para cima, né, um reposicionamento coronal, apical, melhor dizendo, um reposicionamento apical do retalho para manter a mucosa queratinizada na cervical do dente para que ela seja tracionada de volta junto com esse dente, tá bom? Ou devolver essa mucosa em posição depois da colagem. Então, uma reposição apical é uma situação também, uma opção para quando você quer manter o dente exposto na cavidade bucal, mas a gente tem que tomar o cuidado de terminar o tratamento com uma coroa clínica mais aumentada em relação ao dente vizinho. Né? E para finalizar, vou mostrar para vocês uma outra situação, né? Que é essa de reposicionamento apical. Então aqui eu poderia deixar o dente exposto, mas eu não queria remover a mucosa queratinizada para não provocar esse defeito, certo? Então a gente faz a exposição do dente, descola um pouquinho a mucosa no sentido apical e depois sutura essa mucosa lateralmente, mantendo o dente exposto para que aconteça esse tracionamento ortodôntico e posição do dente na arcada. Então, pessoal, eu quero finalizar dessa forma com vocês, né? Eu espero que tenha sido esclarecedora essa segunda parte da aula e convido vocês a acompanhar a Liga Acadêmica de Cirurgia, onde a gente divulga lá esses cursos de extensão, né? São cursos oferecidos pela UFG e a gente tem feito isso agora, né, nessa época de pandemia. Hoje, por exemplo, a gente tem um curso que começa, é um simpósio de trauma. Então, para aqueles que gostam de cirurgia bucomaxilofacial mesmo, avançada, a gente tem 3 aulas que vão estar disponíveis, começa hoje às 14 horas. Vocês podem fazer inscrição nesse simpósio lá pela bio da liga que eu coloquei no Instagram no início dos slides, ok? Obrigado pela participação aí de vocês, espero que estejam todos bem. A gente se vê numa próxima aula.